Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia dessa semana de lives do emagrecimento definitivo. Seja muito bem-vinda, Maísa! Seja muito bem-vindo, meu lindo Bruno, Lucélia! Sejam todos muito bem-vindos, minha linda Carmen! Bom demais te ter aqui. Daqui a pouco nós vamos ter a presença de uma pessoa pra lá de especial chamada Isa de Mali. A Isa de Mali já solicitou, vamos ver, olha só, daqui a pouquinho entrando com a gente, porque a gente vai falar de um assunto muito, mas muito importante, que é quando se emagrece, não é mesmo, Isa? Emagrecendo, as roupas vão ficando todas largas. E aí, o que você faz com o seu guarda-roupa? Então, seja muito bem-vinda, Isa, nesta live que a gente está fazendo hoje. Oi, Mari. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. Sejam todos muito E bem-vindos. Está dando um pouquinho de problema de conexão. Preciso saber se é comigo que está dando problema de conexão ou se é com a Isa. Só me confirmem isso nos comentários, senão daí a gente digam já aí, continua. gente. Isso, só coloquem nos comentários se vocês estão conseguindo nos ver bem, nos ouvir bem, que daí a gente começa, senão ou eu saio e a Isa sai e volta, tá? Então, antes da Isa começar, é o da Isa, né, que tá com um pouquinho de problema de conexão. Então, Isa, eu vou te pedir uma gentileza, você pode sair e entrar novamente, Posso. para daí a gente poder não ter maiores problemas de conexão, tá bom? Posso Muitíssimo sim. obrigada. Então, gente, hoje a live vai ser sensacional. Além da Isa, eu vou falar para vocês como vocês vão fazer para exterminar o ciclo vicioso do doce. Para aqueles que gostam de doce, então vamos lá. A Isa foi mais rápida do que um flash. E daí eu vou falar para vocês em relação a isso, tá? Mas primeiramente eu pedi para vocês ontem. Ah, melhorou muito, minha linda Isa. Melhorou? Agora tá todo mundo te vendo Eba. muito bem. Então eu gostaria que Que você se bom. apresentasse, Isa, para gente primeiro, porque depois eu quero fazer uma perguntinha bem especial para quem está ouvindo a gente hoje. Tá bom. Meu nome é Isadora. Eu sou consultora de moda ou personal stylist, como vocês preferirem. E eu sou também paciente da Marinês. Em processo de emagrecimento, então venho aqui falar não só profissionalmente, como pessoalmente desse processo. E ofereço vários serviços, consultoria de moda, análise de cor, a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Isso mesmo, a E gente vai agradeço falar um muito o pouquinho. convite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a Isa ela tem várias dicas e como vocês já sabem, eu adoro um caderninho de notas. Então vocês vão ter dicas minhas e dicas da Isa para vocês poderem ficar ainda mais belas e mais lindas e lindos neste momento atual deste ano que se inicia, tá? Então, primeiramente, ontem quem estava me assistindo na live, eu pedi para vocês fazerem algo, né, às 24 horas de ontem para hoje, que fizessem bem a vocês. Eu gostaria que vocês respondessem para mim aí nos comentários quem fez algo de bom por você no dia de ontem, no dia de hoje. Então, eu queria que vocês me respondessem e qual foi a sensação que vocês sentiram fazendo algo de bom. Boa noite, minha linda Rosa. Seja muito bem-vinda. Minha linda Dayana, minha linda Adriana, Kátia, sejam todos muito bem-vindos. Minha linda Carla, minha linda Gisele, minha linda Cadice, sejam todos muito bem-vindos. Ninguém fez nada? Ah, Maristela, passei com a minha filha. Isso mesmo, isso é muito bom mesmo. Nada melhor do que a gente estar com a pessoa que a gente mais ama, não é mesmo, Maristela? Seja muito bem-vinda, Verônica. Tomamos um açaí? Isso mesmo.
Tudo bem, Roseli? Seja muito bem-vinda. A Marinês fez um passeio bem cedinho com o Einstein. Pensa que o Einstein é o cachorro mais fofucho que eu conheço. A Célia falou que visitou a netinha, coisa boa. A Cristina fez massagem, também fiz massagem. A Sol fez meditação, muito bom. Nada melhor, né, Teca, que um banho bem mais demorado. Isso faz muito bem. Mexer com as plantinhas. Eu vi mesmo o post que você fez, Kátia, falando das suas plantas em casa. A Giovana meditou no sol, tudo de bom. A Cíntia foi na academia, tudo de muito bom. Lucimeire, bom demais. Tomei 2 litros de água, isso mesmo. Atividade física, olha, coisa boa. A Fabiana dançou e não comprou chocolate. Meus parabéns! A Zilma saiu com a irmã, recebeu a visita do filho, mas olha, muito, mas muito bom. Então, agora que a gente já tem mais pessoas da live, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live com pessoas que podem fazer muito sentido tudo isso que a gente vai falar agora. Então, Isa, para a gente começar, eu quando estou no consultório, eu atendo muita gente, graças a Deus, e agradeço a cada um que está aqui. Muitas pessoas chegam no consultório naquele primeiro momento, assim, com a autoestima um pouquinho baixa, né? E aí as roupas também vão para esse momento da estima mais baixa. Normalmente se prefere, as pessoas usam, né, roupas mais largas, né, calças mais confortáveis, para, entre aspas, dar uma mudada, assim, não se preocupar muito, a gordurinha não incomodar. Mas conforme vai entrando o processo de emagrecimento, vai aparecendo aquela nova pessoa. E nisso o guarda-roupa vai mudando, não é mesmo? Que dica que você pode dar para todo mundo que está nos assistindo nesse processo de transição, né? Que você começou a emagrecer, as roupas estão parecendo aquele saco de batata, sabe quando você coloca aquela calça que fica assim tudo muito largo, aquela blusa assim tipo, era uma blusa tamanho G e agora ela está imensa. Que dica que você pode dar para cada pessoa que está nos assistindo? Porque eu tenho certeza que a maior parte de quem está aqui já vivenciou isso pelo menos uma vez na vida, não é mesmo? Olha, Mari, eu tenho para esse momento 2 dicas bem importantes. A primeira dica é uma dica que não vale só para quem está em processo de emagrecimento, vale para todo mundo, mas muito pouca gente faz. Que é deixar no armário só as peças que estão servindo naquele momento. Muita gente aqui talvez já tenha passado também por efeito sanfona, ganha um pouco de peso, perde um pouco de peso, e às vezes a gente acaba tendo no armário peças de muitos tamanhos. Peças que são do nosso tamanho hoje, maiores que a gente hoje, menores que a gente hoje. E isso acaba dificultando o nosso processo de vestir, né? Porque às vezes você tá lá, você tá tomando banho, tá se arrumando, pensou já na roupa que você vai vestir. Vai provar, não serve, tá grande, tá pequeno, tá alguma coisa. Então o nosso dia a dia fica muito mais prático e esse processo fica muito mais tranquilo se a gente tem no guarda-roupa só o que tá servindo. O que não significa necessariamente que você vai jogar tudo fora ou doar tudo de uma vez. Calma! Você pode só guardar num lugarzinho separado, ou separar uma parte do guarda-roupa só para essas roupas que não estão servindo, porque depois você pode acessá-las. Ou, de repente, quando você perder um pouco mais de peso, você pode acessar as roupas que estão um pouco menores. Ou, quem sabe, as roupas que já estão um pouco maiores, daqui a pouco talvez você vá ajustar. Então, essa é uma dica assim, para todo mundo, que é deixar o guarda-roupa só com peças que estão valendo hoje, que você possa usar hoje e que você vai gostar e que vão ficar bem em você hoje. E tem aquilo de você ter um apego por determinadas roupas, que você se sente bem com determinadas roupas, que aquelas roupas parecem que te dão um abraço bem gostoso, não tem? Tem, e isso é super válido, assim. E essa roupa que te dá um abraço é a roupa que vai valer a pena ajustar, é a roupa que você vai querer carregar com você por mais tempo, mesmo que o seu corpo mude, né?
E é muito legal que a gente procure transformar essas roupas para que, de fato, elas acompanhem a gente, elas continuem fazendo parte do nosso dia a dia e não só ocupando um lugar no armário por um apego emocional que a gente tem àquela peça, né? Roupa, eu adoro, uma coisa, né? Eu acho uma ferramenta ótima para a gente se sentir bem, mas é para usar, é para colocar no corpo. Roupa que fica parada no armário não serve para nada, não faz bem nenhum pra gente, né? Para falar a verdade. E a gente observou bem isso na pandemia, né? Durante Uhum, todo o ano de 2020, a gente percebeu que a gente vive com menos e que a gente não precisa é. ter aquele guarda-roupa com várias roupas diferentes, que às vezes o nosso look não muda tanto, porque a gente tem as nossas preferências, não é mesmo? De maneira geral, Mari, todas as pessoas que eu vejo, né, que eu vou atender e vou conhecer o guarda-roupa, não todo mundo, mas de maneira geral, a gente tem muito mais roupa do que a gente precisa. Então, se você fizer essa edição do seu armário e deixar só o que está servindo naquele momento, pode parecer que você vai ficar com um armário mais conciso, mas na verdade você ainda vai, eu tenho certeza, posso apostar que você ainda vai ter bastante coisa legal para se virar. E aí eu puxo o gancho para a minha segunda dica, Mari, que Hum, usar a criatividade antes do cartão de crédito. Sabe opa, por gostei quê? dessa. Porque assim, a gente começa às vezes a perder roupas, ou às vezes as roupas começam a servir diferente na gente, né? Ficam um pouco mais larguinhas. E às vezes a gente já quer, o nosso primeiro impulso já é, eu preciso comprar. Mas não necessariamente a gente pode ou quer gastar, fazer esse investimento financeiro nesse momento, né? E tem muitas coisas que a gente pode explorar antes de ter que tirar o cartão da bolsa, assim. As peças, assim, eu gosto muito de fazer as peças renderem o máximo possível. Então, pensar em muito mais combinações com aquela blusa, com aquela calça, com aquela saia. Ou de repente estilizar de uma forma diferente. Então, você tem uma blusa, ela ficou um pouco mais larguinha porque você perdeu peso. Quem sabe você não dá o nó nessa blusa, quem sabe você não põe para fora da calça, ou mesmo a calça você vai pôr talvez um cinto, talvez você nunca tenha pensado em usar aquela calça com cinto, porque às vezes não precisava, você nunca usou o cinto como adorno, mas às vezes usar com cinto já pode fazer uma super diferença, assim, sustentabilidade, exatamente, assim, a gente tem muita coisa boa no armário, se a gente olha para o nosso armário com mais carinho, a gente tem muita coisa boa nele, então talvez você tenha uma camisa que ficou um pouco mais larga, mas e se você usar a camisa aberta como terceira peça, com uma blusa mais justinha embaixo, sabe? Ou talvez variar os acessórios. Acessório é uma coisa que não deixa de servir, né? Fora, por exemplo, Sim. cinto, mas colar, brinco, pulseira, bolsa, lenço, são coisas que não deixam de servir. Então, são investimentos que valem por muito tempo no nosso armário. A gente variar os acessórios, varia a cara de uma blusa que você pode usar várias vezes e você não vai ficar com aquela cara repetitiva, assim, né? O que faz a gente enjoar de uma peça muito rápido não é usar ela várias vezes, mas sim usar ela sempre do mesmo Do jeito, mesmo da mesma jeito. forma. Aí Porque sim a gente normalmente enjoa. aquela calça combina com aquela blusa, então você vai usar sempre aquele look. Então não parece que aquele look é diferente, né? É Várias vezes sempre a as mesma pessoas. coisa. E você se sente a mesma. Você vê, ó, a Mai É, fala: amo sobreposições. Acho que ajuda muito a variar. E é mesmo, não é? exatamente. Às E é vezes as assim, pessoas têm no armário uma blusa que só usa com aquela calça. Só usa com uma calça específica. Então, toda vez aquelas peças saem do armário de parzinho. Mas elas não nasceram juntas, então tenho certeza que tem outras combinações que dá para explorar, assim, e a gente fazer render mais, multiplicar o nosso armário, mesmo com uma quantidade mais concisa de peças, que é o que está te servindo no momento, multiplicar e ter muito mais versatilidade, exatamente, vai. então, assim, aí, aproveitando esse gancho, né, porque eu acabei de falar, né, que quando você emagrece, as roupas ficam muito mais largas.
esse momento em que você está nesse processo de emagrecimento, que você ainda não emagreceu tudo aquilo que você desejava, né? Você ainda tem alguma caminhada pela frente, né? Alguns quilos que você ainda deseja emagrecer. Aí eu te pergunto, vale a pena ajustar ou é melhor esperar? Ou que atitude que a gente toma nesse momento, né? Porque esse é um momento difícil, porque acaba que, como você mesmo falou, né? A gente acaba tendo roupas do tamanho P ao tamanho M. Porque eu não sou tão nova quanto você, né? Digamos que eu tenho um tiquinho mais de idade, coisa pouca, pequenininha, mas eu tenho um Até tiquinho mais. parece. Então a gente acaba tendo roupas de tamanho P, quando a gente está na fase mais jovem da nossa vida, com um corpo bem diferente, né? E ao longo dos anos, esse guarda-roupa vai mudando um pouco. Então a gente acaba tendo roupas do tamanho P, roupas do tamanho M, roupas do tamanho G. Só que a gente chega naquele momento do processo que você não é G mais, mas você também não é M. Ou às vezes você era M, mas você não está P, né? Então, assim, que Exatamente. dica que você pode dar, né, para o pessoal que está nos assistindo, que eu acho que já vivenciou isso em algum momento da vida, né? Por exemplo, ó, a Kátia fala que ela tem feito como Cristo na divisão dos pães multiplicando. Só comprei 3 calcinhas no ano passado. Oh, coisa boa, eu já tô quase ali com você. Tô quase ali Você é com muito você, Kátia. econômica, Cláudia. Kátia. Mari, eu gosto muito de ajustar roupas, né? Não só, às vezes quando a gente compra mesmo, é preciso um ajuste, mas as roupas que a gente já tem, à medida em que o nosso corpo vai mudando, acho que vale super a pena ajustar. Vale muito a pena a gente conhecer uma costureira ou algum lugar, né, de confiança para mandar nossas peças, porque aí elas nos acompanham por muito mais tempo, assim. As partes de cima, no geral, são um pouco mais difíceis de ajustar, mas elas também demoram mais para deixar de servir, né? Mas as partes de baixo, às vezes elas deixam de servir assim, né? Muito rápido, mas elas são mais simples de ajustar. A gente pode fazer pence, a gente pode fazer ajustes, de repente pode até trocar o cos inteiro por um cos de elástico, né? Para a peça continuar valendo por mais tempo. O único cuidado que eu acho que é válido ter, tem peças que a gente não pode ajustar várias vezes a mesma peça, né? Às vezes o tecido não permite, é um tecido um pouco mais delicado, ou mesmo a modelagem. Então, se é uma peça que você ama muito e quer muito ter ela com você, eu diria para esperar um pouquinho mais, né? Avançar um pouquinho mais na perda de peso, e daí sim você mandar ajustar essa peça que você ama mais. As que você não ama tanto, assim, só gosta muito, vai mandando ajustar e vai usando elas durante todo o processo, o máximo que você conseguir. Eu sou muito fã de ajustar roupas, eu acho que a gente tende a aparecer mais bem vestido, mais bem acabado, se as roupas estão tão bem ajustadas pra gente, né? Então eu sou muito, muito, muito fã. Todo mundo precisa ter uma costureira de confiança. Ou, melhor ainda, se você souber costurar, melhor ainda. Não é meu caso, infelizmente. Mas quem sabe, né? No Quem sabe um ano dia, né? se começa e por aí vai. Então, pessoal, gostaria que vocês falassem pra gente aí nos comentários se vocês estão gostando, as dúvidas que vocês têm para perguntar para a Isa, vocês podem perguntar, tá? E eu vou fazer uma outra pergunta, que eu acho que eu vou te deixar com uma pequena saia justa. Que eu sei que você gosta mais de saia larguinha do que saia justa, né? Então, assim, eu já falei isso, né? Mas, às vezes, a gente fala pensando numa coisa de motivação e, às vezes, não é tão motivador. Que é o quê? De a gente ter uma roupa do guarda-roupa que a gente
projete ela para quando emagrecer, a gente usar aquela roupa. Então, aquela roupa, ela fica no guarda-roupa para aquele momento específico. Eu quero usar esse vestido quando eu tiver 20 quilos a menos, ou 10 quilos a menos, ou 5 quilos a menos. Você acha isso interessante ser feito, ou do ponto de vista de uma personal stylist? O que você me diz? Se realmente vale a pena a gente esperar tanto para vestir aquela roupa, ou aquela roupa vai ter aquele peso, né? Porque queira ou não queira, ela vai ter aquele peso, porque só quando eu conseguir chegar naquele peso, eu vou vesti-la. Ou isso pode ser motivador. Ou mesmo, por exemplo, você vestir uma roupa que você tem há 20 anos atrás. Tipo, 20 anos atrás eu tinha este vestido e hoje eu estou vestindo este vestido de 20 anos atrás. São duas situações diferentes. Então, se você pudesse nos ajudar, né, nessas dúvidas, porque só acabam sendo dúvidas muito frequentes, né, que a gente acaba tendo. Eu acho, Mari, que se a gente já tem uma peça que não está servindo na gente no momento, mas que é uma peça que a gente ama muito, eu sou muito a favor da gente ter no armário só coisas que a gente gosta muito, que a gente ama, que fazem muito sentido pra gente, assim. E não roupa tapa-buraco. Então, se você já tem essa peça que você ama, seja uma peça antiga ou uma peça que está lá no seu guarda-roupa, que não é tão antiga, mas está lá no seu guarda-roupa e é menor que você, eu acho que vale manter, se é uma peça que você ama de verdade. Não vai jogar fora uma peça que você ama, sendo que você está no processo de emagrecimento e tem a perspectiva de talvez conseguir vesti-la de novo. Agora, comprar uma peça menor que você, eu não gosto muito dessa ideia, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa comprar coisas que a gente ame e possa usar amanhã, assim, sabe? Então você vai estar investindo o teu dinheiro numa coisa que você não sabe quando que você vai usar, assim, sabe? E dificilmente uma peça que você vê numa loja para comprar é uma oportunidade imperdível. A indústria está aí fazendo coisas similares toda hora. Você vai ter aquele vestido para comprar depois, quando você chegar nesse peso. Vai ter aquela calça, ou que peça for, assim. Um processo de emagrecimento saudável, normalmente ele não é do dia para a noite, né, Mari? Eu acho Sim. que dá para dizer isso, né? Não é tão rápido assim para valer a pena a gente comprar hoje uma peça 2 tamanhos mais menor que o meu tamanho hoje, né? Então, eu não gosto muito dessa ideia de colocar, justamente como você falou, esse peso, né? Quando Sim, compro, quase saio da loja vestindo. Exatamente, isso que eu gosto. Esse essa é a peso ideia, né? dentro num processo, né, que muitas vezes já é delicado, envolve tantas coisas na nossa vida, né? Envolve a nossa alimentação, muitas vezes atividade física, muitas vezes é o nosso comprometimento emocional com o processo. Você vai querer colocar o peso de uma roupa ainda nesse processo? Não tem porquê. A roupa é para fazer a gente feliz, não é para deixar a Sim, gente pressionado, né? A roupa é uma coisa que tem que servir a gente, não a gente servir ela, não a gente ficar correndo atrás dela, né? Agora, sim. se você tem uma peça antiga que você ama muito, guarda para quando chegar a hora de usar ela, sim. Não vai jogar roupa que você ama fora se você acha que tem a possibilidade de usar de novo. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante para realmente desmistificar um pouco isso, né? Aí a Verônica perguntou, acho que foi a Verônica, se você conhece boas costureiras. Ela perguntou Olha, isso. Deixa eu ver, acho que foi ela. Não perto tenho bem do, certeza. para quem é paciente da Mari, pertinho do consultório da Mari, tem uma loja de armarinhos chamada Godinho, muito pertinho do consultório, que eles são muito bons nos ajustes, muito bons nas costuras, E a assim. Verônica mora Leva as roupas perto do lá de olho consultório. fechado. Foi ela que perguntou mesmo, Verônica, então ali vai. Aí corre lá. a Giovana.
Dúvida de onde eu acho peças menores que P, porque realmente ela está emagrecendo muito. Ela falou que já está pegando as camisetas, dando nó para treinar. Então, assim, quando Olha, você realmente emagrece, né? Porque eu acho que ela saiu do tamanho G, se não me engano, depois a Giovana pode até contar pra gente. E agora ela está indo para o PP, né? E é mais difícil de encontrar, não é mesmo? é mais difícil, sim. Todos os tamanhos que estão às margens da grade são mais difíceis ainda, infelizmente, mesmo seja para o menor ou para o maior. PP, eu vejo muito PP na Amaro, muitas peças deles têm PP. Na Zara não tem tanto PP, mas na Shoulder também tem peças pequenas, assim. Tem que dar uma procurada, é difícil dizer sem conhecer, tem o estilo de, mas tem que dar uma procuradinha, assim. A Amaro tem bastante coisa, tem bastante estilos e tem bastante coisa PP, dá uma olhadinha lá. Então, a Mai fala, verdade, Isa, concordo, roupa é para ser feliz e não pressão. A Giovana pergunta Exatamente. se você recomenda aproveitar liquidações de uma estação para usar no ano seguinte. Recomendo sim com parcimônia. Por quê? Eu acho que a gente tem que, como eu disse, eu acho que a gente tem que buscar investir nosso dinheiro em peças que a gente gosta muito, ama muito. Então, se eu acho na liquidação uma peça que eu amo muito e, muito importante, que ela tem uma função dentro do meu armário, acho que vale um investimento sim. Por que eu penso nessa função? Porque muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, 6 calças pretas com pequenas diferenças entre elas, mas que elas cumprem sempre a mesma função no armário. Você não precisa de mais uma, nesse caso. Mas se você percebeu ali um gap no seu armário, alguma coisa que realmente está faltando, eu não tenho nenhuma jaqueta branca e a jaqueta branca combina com tal, 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 tal e tal look meu, se é uma compra racional feita na liquidação, acho que vale sim. Eu não acho que vale comprar por impulso uma coisa que você gostou mais ou menos, só porque está na liquidação. Eu acho que mesmo na liquidação tem que ser uma compra racional, pensada, que combine com as coisas que você já tem. Eu não compro nada, nada, absolutamente nada, sem pensar em, no mínimo, 3 jeitos de usar diferentes dentro do meu armário. Então, se for uma peça, uma compra pensada, eu recomendo sim, Gi. E olha só, a pergunta da Fabiana é show de bola. Existem roupas que disfarçam a barriguinha? Existem. Fabiana? Não Isso. peguei o nome. Fabiana. Fabiana, existem sim. Um jeito de disfarçar a barriguinha, por exemplo, é não ter muita quebra exatamente na linha da cintura. Então, pensa que o olho da pessoa que está te vendo vai parar onde tiver uma quebra muito brusca. Então, se você tiver um contraste muito grande de cor na altura da barriga, por exemplo, o olho da pessoa vai parar exatamente ali. Então, se você não tem muito acessório naquela região, ou tem um contraste menor, um pouco mais monocromático, a tendência é que o olho da pessoa não pare ali. Outra dica é usar a cintura na altura da cintura, nem cintura alta, nem cintura baixa. Isso também ajuda. Mas o que eu acho mais importante ao invés de pensar em disfarçar uma coisa que você não gosta tanto, pensa numa parte do seu corpo que você goste. Duvido que não tenha nenhuma. Às vezes você não gosta da barriguinha, mas gosta do colo. Às vezes você não gosta da barriguinha, mas gosta da perna. Gosta dos punhos, das mãos. Então eu tentaria chamar a atenção mais para as partes que você gosta, ao invés de pensar em disfarçar as que você não gosta. Deixa o que você não gosta para lá e chama a atenção porque você acha bonito. Olha que dica, essa foi uma dica de ouro. Mas a Isa tem mais uma dica de ouro, não tem, Isa? Mas que você vai Tem, falar só no finalzinho, não é mesmo? É porque combinado. senão, gente, que graça que vai ter, né? Então, eu agora pergunto para vocês se quem de vocês que está nos assistindo é viciada ou viciado por doce. Porque como a Isa falou no início,
ela já é minha cliente há alguns anos e já passou por algumas fases na vida, não é mesmo? E teve um momento seu em que você era viciada por doce, que você chegou até mim naquele momento, né, com desbiose intestinal. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Doce é o meu calcanhar de Aquiles, ele não é mais um problema tão grande, mas ele é ainda o meu calcanhar de Aquiles. E eu tive sim um quadro de desbiose, foi ainda bem superado, mas é uma coisa horrível. E é muito difícil, nem sempre a gente sabe identificar, né? Nem sempre a gente tem um profissional do nosso lado que consegue identificar isso com clareza, né, Mari? Você Então, consegue, mas justamente nem sempre a gente é tem uma Mari 10 na vida. aí, justamente por isso que eu perguntei para vocês que estão assistindo a live e muitos de vocês me falaram que são viciados em doce. Então, normalmente a gente pensa, mas por que que eu gosto tanto de doce? E mais do que isso, por que que eu gosto tanto de doce? Por que que eu não consigo sair desse vício, né? Primeiro, tem relação de que o açúcar ele é um alimento viciante, ele age no núcleo do vício. Mas o que a gente não imagina é que o vício do doce pode estar atrelado ao que mora dentro de nós, que são as bactérias que fazem a nossa microbiota intestinal, que antigamente nós falávamos nossa flora intestinal, tá? Então, o que que acontece? Eu te digo o que comes e te direi quais são as bactérias que vocês têm no intestino de vocês. Porque o que que acontece? Se vocês comem alimentos que têm mais açúcar, e normalmente o açúcar ele vem junto com uma gordura. Por exemplo, quando come um biscoito, quando vai tomar um sorvete. Quem não gosta de um sorvete nos dias de verão? Ou quando vai comer um chocolate. Esse alimento já tem açúcar e gordura. Então, por ter açúcar e gordura, você vai ter bactérias no seu intestino que vão fermentar mais açúcar e gordura. Aí o que acontece? Respondendo à pergunta da Andrea, o que é desbiose intestinal? É justamente esse desequilíbrio que você passa a ter mais bactérias que fermentam açúcar e gordura do que bactérias que fermentam outros alimentos, né? Então, o que acontece? Até aí tudo bem, Marinês, não tem nada não, tem um pouco mais, mas tem muito a ver. Por quê? Essas bactérias que fermentam mais açúcar e gordura, elas vão diminuir a produção de serotonina e dopamina pelo intestino. Lembrando aquilo que a gente conversou ontem, que 95% da serotonina e da dopamina, elas são produzidas no intestino. Agora, vocês vão começar a entender que esse desequilíbrio, essa desbiose intestinal, é esse ciclo vicioso. Porque o que acontece? Você come mais açúcar e mais gordura, aumentam as bactérias que fermentam esses nutrientes, e daí diminui serotonina, diminui dopamina, vocês, principalmente a serotonina, vai se ter mais vontade de comer doce. E essas bactérias, que o nome delas são Firmicutes, então nada de ter Firmicutes no corpinho de vocês, essas bactérias, elas acabam formando mais gordura corpórea. Então, quando a gente quer disfarçar a barriguinha, o que acontece? Pergunto para vocês também em relação a isso. Não acontece muitas vezes com vocês, de vocês ao acordarem, olharem para vocês e vocês verem que a barriguinha tá lisinha? Quase nada de barriguinha, vocês assim, opa, estou começando bem. Aí você escolhe aquela roupa, né, Isa? Para aquele momento. Aí o dia vai seguindo. Segue, aí a barriguinha vai aumentando.
aumentando. E chega no final do dia, tem aquela distensão abdominal, aquele desconforto. Isso está atrelado à disbiose intestinal, tá? Então, isso está atrelado também a essa mudança dessa microbiota intestinal. Então, como a S. Menezes falou, a chave é o equilíbrio. Isso mesmo, né? A Fábio falou, tenho muita cólica para evacuar. Por que você tem cólica para evacuar? Que ela pode estar relacionada a essa alteração dessas bactérias intestinais. E lembrando que quando a gente come mais açúcar, a gente tem muito mais gases. Então isso também prejudica. Como que eu sei que a minha microbiota está alterada? Pelas nossas fezes, principalmente pelo cheiro nas fezes. Aí vocês podem falar, nossa, Marinês, mas fezes têm cheiro. Não, fezes não é para ter cheiro. É para você sair do banheiro, linda, lépida, faceira, ou lindo, lépido e faceiro, e ninguém saber que você foi ao banheiro. Agora, se as pessoas souberem que você foi ao banheiro, acho melhor você rever. Então agora eu vou dar umas dicas para vocês terem muito mais bactérias do bem e quase nada de bactérias do mal. Porque, afinal de contas, vocês estão na semana do emagrecimento definitivo. E é importante vocês regularem e terem esse equilíbrio na microbiota intestinal. Então, primeira dica de ouro que eu falo para vocês é realmente diminuir o consumo de alimentos ricos em açúcar e farinha, para vocês não darem esse alimento, gordura, esses nutrientes para essas bactérias. E muito cuidado com aquelas bebidas açucaradas, como por exemplo, refrigerantes ou refresco, ou aqueles sucos tipo néctar de fruta, que eles são repletos de açúcar. Aí muitas pessoas falam para mim, e se eu usar diet? Pode? Não, porque ele vai ter uma quantidade de adoçante muito grande e vai agir da mesma maneira, né? Então isso faz que você consiga, se você evitar esses alimentos, ter mais bactérias benéficas. Associado a isso, ter uma alimentação diversificada, que a gente não tenha aquela monotonia de estar sempre comendo a mesma coisa. E que a alimentação tenha mais verduras, legumes, porque essas verduras e legumes têm fibras que são comidas para bactérias boas, que são os bacteroides. Quanto mais bacteroides vocês têm, menos gordura no corpo de vocês. As fezes não têm cheiro nenhum, viu, Andréia? O cheiro tem de algum alimento que fermentou, tá? Aí, uma outra dica que eu dou para vocês. Tenham boas noites de sono. Façam coisas que relaxem vocês. Por isso que eu pedi para vocês fazerem algo que vocês tivessem prazer de ontem para hoje. E muita gente fez muita coisa boa, justamente para isso, para vocês equilibrarem a microbiota intestinal de vocês e vocês relaxarem e nisso ficarem ainda mais felizes com esse equilíbrio da microbiota. A prática da atividade física também ajuda a modular muito isso. Então, são dicas práticas, dicas fáceis do nosso dia a dia. Eu não estou pedindo para vocês, a partir de hoje, não comer nada de açúcar, nada de gordura. Não, é vocês acharem o equilíbrio. Talvez no momento inicial seja mais fácil tirar para não ter o contato, porque se comer, né, Isa, acaba comendo mais do que deve. Porque a gente ainda se perde nessa quantidade. Porque o núcleo do vício está ali, o açúcar está ali. Mas a partir do momento que vocês cuidam dessa microbiota, isso ajuda muito, tá?
Deixa eu só ver as perguntas aqui do povo. Cuidar da microbiota muda a vida, gente. Muda a vida. E olha que a Isa é um exemplo disso. Porque essa desbiose intestinal também ajudou muito, né, Isa, a você ter uma intolerância ao glúten na mesma época. E você sofreu bastante, né? Acho que você pode até Bastante. contar um pouquinho, bem rapidinho, dessa tua experiência, como que ela foi. Eu me sentia muito mal, passava muito mal todos os dias, com intestino, com diarreia, muita distensão abdominal. E eu fui procurar ajuda, cheguei a ter suspeita de doença celíaca, cheguei a precisar fazer biópsia no intestino, exames super invasivos. E no fim das contas era uma sensibilidade a glúten e uma desbiose muito séria, na verdade, né? Então, eu entendi que eu não posso comer muito glúten e que outras coisas que eu comia, como principalmente o açúcar em excesso, estavam causando esse desequilíbrio das bactérias do meu intestino. E era uma coisa que parece boba, parece, ai, o intestino não tem importância nenhuma, mas era uma coisa que me fazia passar mal todo santo dia. Então, hoje, né, com o meu intestino tratado, nossa, assim, eu sou realmente outra pessoa. A disposição, o funcionamento do intestino, o funcionamento da digestão, o processo de digestão é outro. O Então, é problema com muito. glúten, Melissa, eu consegui resolver me expondo menos, eu como muito menos. E Hoje quanto menos com. você come, menos vontade você sente, não é Uhum. mesmo, Isa? Né? Oi? A Fabiana fala que às vezes quanto menos você se expõe ao glúten, menos vontade de comer você sente, né? Totalmente. A gente sente bem essa diferença. E quando você está equilibrado, equilibrada, aquele alimento que não te faz bem, você sente muito rápido. Tipo, não desceu legal, a digestão não foi boa, senti dor no meu intestino, você sente que inflama, você sente aquela sensação de mal-estar, ou você tem diarreia, ou o intestino fica preso, o formato das fezes diminui, modifica, o horário que você evacua modifica, a própria sensação do ato de evacuar muda muito. Então, vale a pena começar a pensar nisso. A Fabiana fala, às vezes sinto minha barriga tão estufada que parece que vai explodir. Isso mesmo, porque as bactérias, essas firmicutes, elas produzem muito gás. Então você vai distendendo ao longo do dia. A Lúcia fala, e o suco natural sem adição de açúcar pode? Pode, porque você está ingerindo o açúcar da fruta. Claro que é melhor você consumir a fruta por conta das fibras, porque daí isso vai ajudar você a melhorar essas bactérias, os bacteroides, mas dá para tomar um suco de frutas sem problema nenhum, tá? A Rosane fala, você não vai conseguir só um cheirinho. Somos como alcoólatras depois de um bolinho. Então, como alcoólatras, então no início, quando a gente não dá conta do álcool, ou a gente não toma, ou a gente toma e fica muito feliz tomando. Então, quando vai para o açúcar, nesse início, talvez seja para pensar realmente como um alimento que vicia. Até que ponto que ele me faz bem e até que ponto que ele não faz. Quem vence essa guerra? É o açúcar ou é você? Quem nessa cordinha vai pender para um lado ou para o outro? Quem vai vencer essa história? Então, começa a pensar nesse sentido. A Juliana fala, ama as dicas, a gente fica muito feliz. Ana Lúcia, bom demais te ter aqui. A Giovana fala, equilíbrio é tudo. E a Juliana está passando por um processo também muito legal. Ela tirou o açúcar, tirou o adoçante e está se sentindo muito bem, né? Isso é muito, mas muito legal. Como a Giovana fala, o intestino é o nosso segundo cérebro. Fico muito feliz que vocês estão gostando das dicas. E é bem interessante mesmo que a gente tenha essa interatividade. É muito importante. Então, queria ver se vocês têm mais alguma dúvida. A Juliana também fala, hoje eu sinto o sabor da fruta e dos outros alimentos.
Sim, porque as papilas gustativas, elas ficam mascaradas pelo sabor doce, tá? Se tem algum exame para avaliar se está com desbiose intestinal, tem um que ele vai dizer, mas ele está relacionado com produção de serotonina, Maísa. Então ele não avalia muito, é mais por sintomatologia mesmo. O intestino preguiçoso, Maristela, pode estar relacionado a essa alteração dessa microbiota intestinal. E a Kátia fala, meus vícios, amendoim, castanha e nozes, são vícios muito bons, porque as gorduras boas também incentivam o aumento de bactérias benéficas para o intestino. A Aine fala, eu venci o glúten e diminuí as dores em 80%. Realmente, o glúten aumenta muito as dores articulares. Então, é um cuidado que a gente tem. A Teca fala, tenho diminuído o açúcar, uso demerara e sem adoçante. Se vai diminuindo aos poucos até você tirar todo ele. A Lúcia fala, sempre que vou ao banheiro após o café da manhã. Se não for, não consigo mais, porque o corpo realmente acostumou com isso, né? Então, assim, agora eu vou falar para vocês, a Giovana perguntou um pouco mais tarde se o uso de vermífugo ajudaria nessa situação. Não, porque bactérias são diferentes de vermes, tá? Nós precisamos tomar vermífugo uma vez no ano, momento da pandemia, sabe como é que é? Alguns vermífugos são indicados para outras coisas também, mas é interessante pelo menos uma vez por ano a gente poder fazer o uso de vermífugo. A Giovana fala, impressionante como não sinto nenhuma vontade de comer doce após o jejum intermitente, porque o jejum intermitente, ele diminui a necessidade de insulina. Diminuindo a necessidade de insulina, você tem menos vontade de comer doce, tá? A Isabel fala, essas dicas estão me estimulando muito. Isso mesmo, a gente fica muito, mas muito feliz. Obrigada, André, você dizendo pra gente que a live está top. Também é a primeira vez da Isa fazendo uma live justamente comigo. Então a live tem que ser show de bola, não é mesmo? Aí eu vou, né, aproveitar o momento, né? Porque agora, daqui a pouquinho, eu gostaria que vocês colocassem mais alguma dúvida que vocês tenham em relação a essa parte que eu estou falando sobre microbiota intestinal, sobre esse vício de doce, e principalmente se está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando. Se realmente vocês... Eu nunca tinha pensado que as bactérias do meu intestino poderiam ser responsáveis pelo meu vício por doce. Então, me digam se isso faz sentido, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. E eu gostaria de falar algo para vocês muito especial, que sabe que Marinês é uma pessoa que não para. Quem me conhece sabe que eu estou em constantes mudanças, né? Tentando sair muito fora da caixinha. Tem gente que diz que não sai muito fora da caixinha, mas eu estou me esforçando cada dia mais para sair dessa caixinha e tentar me aprimorar e me reinventar o tempo todo, tá? E o pessoal que está trabalhando comigo, do marketing, que está me ajudando, eles nem sabem que eu vou falar isso. Mas eu tenho uma surpresa muito especial que eu estou preparando para vocês com muito carinho. E essa surpresa que eu venho preparando, ela já tem alguns meses. E quem faz parte dessa surpresa é a Isa. A Isa está fazendo parte dessa surpresa, assim como a Giovana, que fez a live ontem, tá? Então, vocês esperem um pouquinho, porque eu não posso falar, nem podia estar falando, né? Já estou falando, tá entendendo? Então, vocês continuem assistindo as lives que eu estou fazendo para vocês. Quem não está participando do grupo de WhatsApp, procura participar do grupo, porque tudo que a gente fala, o que eu falo principalmente, eu posto lá no grupo, porque vai ter muita coisa especial para vocês no final dessa semana, início da próxima semana. Então, minha linda Isa, o pessoal está com o caderninho na mão, anotou todas as suas dicas, mas eu sei que você tem uma dica de ouro para o final. Mari, primeiro, queria te dizer que eu adoro te ouvir, que eu sou sua paciente há 10 anos e eu continuo aprendendo com você toda vez que a gente conversa. Olha, coisa, eu fico muito feliz, muito feliz.
A minha dica de ouro, ela vem em consonância com o exercício que você passou para o pessoal de ontem para hoje, que foi de fazer uma coisa que faça bem, que faça feliz, né? E a minha dica, eu vou trazer, claro, para o meu lado das roupas e do vestir. A minha dica é usar hoje o que te faz feliz hoje. Então, eu acho que a gente não precisa esperar chegar num determinado tamanho, num determinado peso, para a gente usar uma roupa que faça a gente se sentir bonita e segura e confiante, bonito, enfim, né, para todos os gêneros isso vale. Eu acredito muito na moda e na roupa como uma ferramenta para ajudar a gente a se vestir bem. Claro, não faz milagre nenhum, mas se der uma ajudinha, eu acho que já é uma grande coisa. E se a gente está se sentindo bem com a gente mesma, a gente fica ainda mais motivado para fazer outras coisas que façam bem para a gente. Seja essa coisa, passar tempo com quem a gente gosta, fazer meditação, caprichar na nossa alimentação, fazer aquele exercício físico, tudo que nos traz bem-estar. Então, a minha dica de ouro é usar o nosso guarda-roupa, usar as nossas roupas a nosso favor sempre. Tem que se amar, exatamente. Isso mesmo. E amar o nosso corpo é muito importante. Então, teve uma parte que você falou da live que eu achei que foi muito, mas muito interessante. Que a gente não deve disfarçar aquilo que não é legal. A gente precisa valorizar aquilo que a gente tem de mais bonito, aquilo que a gente se gosta. Porque quando a gente faz isso, a gente se empodera, a gente se sente muito bem. E quando a gente quer disfarçar... tira o foco, até pra gente, do que a gente não gosta, né? Tipo, você vai colocar aquele vestido justo, mas aquela barriguinha aparece. Mas você já se sente incomodada porque acha que todo mundo vai ver aquela barriguinha. Mas você usou cinta, você usou aquela calça que aperta para você se sentir bem. Só que daí você se sentindo mal. Todo mundo vai olhar para quê? Vai olhar para a barriguinha. Mesmo que você acha que as pessoas não vão olhar, você acha que as pessoas vão olhar, né? E quando você valoriza, seja o seu colo, seja o seu braço, seja o seu rosto, seja o seu sorriso, seja as suas pernas, aí já muda, porque você fica mais empoderada realmente, você se sente muito bem. E todo mundo vai te olhar e dizer assim, como você está bonita, não é mesmo? Exatamente, é uma coisa que a gente emana, né? Que a gente, essa confiança sai da gente e é percebida aos olhos do outro, né? Não tem como não ser. E eu tenho certeza que cada um tem aí alguma parte que acha bonita, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos focar nela, se vestir com atitude, se vestir com intenção. Eu gosto de falar sempre em intenção. Né? Isso mesmo. Então, para finalizar, eu gostaria, porque o pessoal adorou a live, eu quero muito, mas muito te agradecer por estar comigo hoje, né? Fazer um convite para o pessoal, porque amanhã tem mais. Amanhã eu vou estar com Ruba Beatriz e nós vamos descomplicar a rotina alimentar. Então, eu gostaria, vou deixar dever de casa de novo, que é pedir para vocês anotarem, pensarem quais são as dificuldades de vocês colocarem a orientação, o plano alimentar, a mudança na alimentação em prática. Quais são as dificuldades de vocês, tá? Aí, antes de mais nada, né, eu gostaria que você também falasse um pouco mais do teu trabalho, onde o pessoal te encontra, tá? Porque essa live não vai ficar gravada, mas ela vai lá para o canal NutriNews no segmento, tá? Mas para o pessoal poder te seguir, poder te acompanhar, porque eu quero que você tenha 1 milhão de seguidores, quer dizer, eu também, entendeu? Mas que nós tenhamos mais de 1 milhão de seguidores. O jeito mais fácil de vocês me acharem é aqui no Instagram mesmo.
O nome do meu perfil é esse que está na live, chama-se Vista-se com Isa. Vista-se com Isa. E como eu falei no começo, eu sou consultora de moda, então eu ofereço diversos produtos nessa área. A consultoria de moda completa, que tem várias etapas. A gente olha para o seu guarda-roupa, a gente entende onde você quer chegar, a gente faz compra junto, a gente monta looks. Mas tem outros produtos separados também. Você pode fazer só a... Olha, a Melissa já me marcou ali. Só a análise de cor separada. Se você tá com um guarda-roupa mais conciso, tá com dificuldade de misturar, fazer render, dá para fazer só a montagem de looks, dá para fazer só as compras, dá para fazer tudo separadinho. Lá no meu perfil tem tudo, mas se você tiver qualquer dúvida, me manda uma DM que eu vou te responder com o maior prazer. Então, e olha, foi um prazer imenso. Gostaria de saber se vocês têm mais Mari, alguma dúvida que obrigada vocês pelo querem convite. perguntar. Imagina que é isso, eu que tenho que te agradecer muito. Só quero saber se o povo tem Obrigada. mais alguma pergunta que queira fazer para a Isa agora nesse finalzinho, né? Eu fico muito, mas muito feliz que vocês tenham gostado da live, porque isso também é uma responsabilidade minha. Quando eu convido essas pessoas tão especiais para estarem junto comigo, eu quero que elas tragam algo que seja bom, válido, diferente e importante para vocês, né? Porque vocês estão aqui 1 hora com a gente, né? Estar 1 hora com a gente é muito bom. Então tem que valer a pena vocês estarem com a gente. Senão daqui a pouco vocês ficam saindo, e daí como é que a gente fica? A gente fica o que aconteceu, né? Tem Então, muita assim, gente legal assistindo, Mário. Eu queria agradecer a todo mundo. Tem muita gente legal vendo. Teve muito olha, comentário legal. eu posso dizer do fundo do meu coração que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque eu tenho pessoas muito especiais próximas a mim. Então, os meus clientes são pessoas admiráveis, adoráveis mesmo. Então, Você é justifica-se todo maravilhosa, Mari. esse carinho, todo esse, viu? Não vê o tempo passar, 1 hora que vale ouro, é bem por aí. Olha, a Dani fala, vários insights aqui e obrigada por compartilhar o conhecimento. Realmente, a ideia é essa, que a gente possa compartilhar conhecimento, ajudar vocês com dicas muito fáceis, que não é aquela coisa assim mirabolante, difícil de fazer. Não, é aquilo que é possível no dia a dia. Tudo que você falou, Isa, dá para aplicar amanhã, né? Isso não tem Exatamente. menor dúvida. Você pode, hoje mesmo, você pode ir lá no seu guarda-roupa, olhar, ver aquilo que vale a pena, né? Fazer aquela assim, não, meu Deus, eu vou ter que dar uma ajeitada no guarda-roupa, vou ver realmente aquilo que vale a pena, separar as roupas que eu vou levar para a costureira, né? Para eu poder amanhã já me sentir melhor ainda, né? Então, muito obrigada, Isa, pela sua participação, né? Obrigada, olha só. Isa, você mostrou como é a consultoria. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que não sabe. Estela, a live vai ficar um pouquinho no IGTV hoje. Amanhã de manhã que eu vou tirar ela do IGTV, tá? E vou passar lá para o canal Nutri News para vocês, tá bom? Ó, a Maristela, adorei as dicas, já vou olhar o meu guarda-roupa, olha só, tá? Então, olha, mas muito obrigada pela participação de todos vocês e peço para vocês estarem amanhã comigo e com a Rúbia às 20 horas para a gente descomplicar essa rotina alimentar e poder fazer com que o processo de emagrecimento seja algo leve e definitivo. Ó, a Farid fala, teu trabalho ajuda a melhorar a autoestima e a economizar. Isso mesmo que é o principal, porque a gente tem que pensar que a gente está ninguém ganhando gastando um dinheiro pouco à menos, toa. né? Então, ó, a Nayana já fala, também já estou te seguindo, olha só, bom ter muito mais seguidores. Então, vamos lá, gente, vamos, como diz a Melissa, muito bem, vamos arrumar o guarda-roupa e se motivar para continuar neste processo, sair do efeito sanfona e ser cada dia ainda mais feliz. Um beijo grande a
todos vocês. Obrigada por estar conosco. Obrigada, minha linda Isa, por todas as informações Obrigada, relevantes que Mari. você deixou pra gente. E bora, porque amanhã tem mais. Tem dever de casa de hoje para amanhã, né? Você vai escolher uma roupa bem bonita para vestir amanhã, quem sabe para me assistir. Me marca Pode lá pra eu ser ver. aquela camisola linda, né? Não vou dizer para que vai usar depois, né? Mas aquela camisola linda ou aquela roupa linda para nos assistir na live, que amanhã eu vou estar com Ruba Beatriz. Um beijo muito grande para todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite. Obrigada, Mari. Obrigada, tudo de muito bom.